Nájila, 26 de maio de 2020. O universo não é mecânico, é pensamento em movimento. Ouvindo uma aula do irmão Antônio Grimo, eu gostei muito, como sempre, gosto muito das aulas dele, mas um trecho especialmente eu quis dividir com os irmãos. Eu gostaria de ler o trecho da aula e discutiremos. Ele diz: devemos nos lembrar sempre que o universo não é mecânico. É, por excelência, o pensamento em movimento. É conjugação de sínteses do pensamento de todos. Cada espírito, portanto, cada homem, cria a sua realidade. É necessário que cada espírito encarnado, muito especialmente cada espírita, opere compreensão de que o pensamento cria energia. Outro sim, que o médium, o que significa dizer cada homem, porque cada homem é médium, nunca atua sozinho, nunca atua isoladamente, mas também nunca perde o seu livre-arbítrio. É importante compreender a especificidade do homem no campo mediúnico para poder fazer juízo crítico de sua capacidade, da sua responsabilidade e estar integrado na realidade do universo, pois este homem, assim como cada ser em si, está integrado na parte, no todo e na totalidade. Na verdade, a aula segue, mas nós vamos parar aqui. Esse trecho é da aula do irmão Antônio Grimo, numa psicofonia através do médium Mauri Rodrigues da Cruz, na Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, no dia 10/5/2019, mais ou menos um ano atrás. Nós vemos através desse texto dele que já de início, quando ele nos diz que o universo não é mecânico, ele já está nos conclamando a sair do mecanicismo, e assim ele já nos permite, ao sair do mecanicismo, fazer mudanças radicais em conceitos e práticas nossos, a filosoficamente sair da lei, do conceito da lei de ação e reação, para o conceito e a prática da lei de causa e efeito, a sair da ação e reação para uma conceituação filosófica de nossas ações e seus desdobramentos. E aí nós veremos que nos convidaremos a mudar nossas práticas no momento que as coisas que nos acontecem necessariamente não são e nunca são, aliás, uma reação do mundo a nós, do cosmos a nós. Não é uma reação cósmica, mas o desdobramento de ações nossas no cosmos. Se nós sabemos que a ação é fruto de decisões interiores de cada um de nós, nós estaremos assim mais vocacionados para a vigiliatura, para a prece, para os diálogos mais intensos com Deus e com nossos orientadores espirituais, para fazermos a cada instante o melhor que nos compete fazer em primeiríssima mão, de criação dos pensamentos. Lá no âmago do nosso ser, nós estarmos nos qualificando para fundações que nos permitam criações de pensamentos bons, portanto, criações de energias boas, de padrões energéticos que sejam capazes de, com eles, nós nos sustentarmos bem diante dos desafios da vida. Nós vemos no texto que, num segundo momento, quando ele diz que o universo é, por excelência, pensamento em movimento e que é conjugação e síntese do pensamento de todos, isso já nos permite indagarmos
com que padrões de pensamento eu estou contribuindo para a criação dos meus universos. Primeiro, os meus universos particulares. Em seguida, para a criação dos universos que nos cercam. Inclusive para que cada um à minha volta, e a minha volta hoje é o planeta inteiro, é toda a humanidade, com que padrões de pensamento eu estou contribuindo para esses universos que nos cercam. Os universos pessoas humanas, os universos a microbiota de cada um, inclusive a minha, os universos, o microclima, aí já vai para o entorno, depois para o macroclima, a vegetação, o equilíbrio da própria geosfera, porque a geosfera também precisa de equilíbrio. Com que eu estou num processo de ganância, mexendo com o interior da Terra de forma desordenada, de maneira que a geosfera entre em desequilíbrio, aí na medida em que nós vamos fazendo essas reflexões, vamos remodelando nossas atitudes e remodelando inclusive nossas necessidades, né? Eu necessito realmente disso, a felicidade depende disso, até que ponto esses movimentos que estou fazendo, desde a criação de pensamento, a transformação desse pensamento em ideias, a colocação dessas ideias em prática, o desdobramento dessas práticas no meio, como isso está interferindo para o bem geral de todos, porque já que eu não serei feliz se todos não estiverem em equilíbrio. Se a Terra não estiver em equilíbrio, nós não estaremos em equilíbrio. Se a humanidade não estiver em equilíbrio, nós não estaremos em equilíbrio. Pelo menos o melhor equilíbrio. Nós sabemos, inclusive os espíritos nos orientam, que os equilíbrios são móveis. Mas qual a contribuição para que nessas mobilidades haja uma maneira de a possibilidade de um movimento onde, ao vivermos eventos que na vivência ali rompemos com o melhor equilíbrio, haja a possibilidade de um retorno o mais rápido possível. Num terceiro momento, ele nos coloca que cada espírito, portanto cada homem, cria a sua realidade. No momento anterior, nós percebemos que nossa contribuição, no momento anterior da fala, da colocação do irmão Antônio Grimo, onde ele coloca todos, a síntese do pensamento de todos, sendo produtor de tudo que está aqui, e esse pensamento de todos, é claro que inclui o nosso Criador. O nosso Criador é o supra-sumo, mas todos os equilíbrios da Terra hoje estão nas mãos do nosso Criador, ou alguns equilíbrios da Terra estão nas mãos da humanidade. E é nesse sentido, ele de maneira alguma desmerece o Criador. Não, o tempo todo o irmão Antônio Grimo faz questão de fazer ênfase ao Criador Supremo, mas nos alerta com relação no momento em que o Criador permite que a sua criatura seja inteligente e livre para agir, ele coloca, ao mesmo tempo que coloca a liberdade, ele coloca a responsabilidade. No momento em que ele nos coloca que cada espírito, portanto, cada homem cria a sua realidade, ele já está meio que fechando em nós um conjunto de responsabilidades, inclusive para o nosso próprio olhar. O olhar afetivo, o olhar social, o olhar cognoscional, com que base de entendimento que eu fui construindo através do estudo, do processo de educação,
da convivência com os outros, da observação do mundo, das pessoas e das coisas. Com que seriedade eu estou fazendo a construção dos entendimentos para enxergar da melhor maneira possível, à luz do conhecimento, as realidades, para ir construindo a minha e construir uma realidade plausível, construir uma realidade que seja alentadora, que seja confortadora, que eu seja o veiculador de informações de uma realidade que vivo, que presencio, que percebo, que concebo, que sinto, que me consinto nela, mas que ao ser alguém que expressa a informação dessas realidades que eu vivencio, que eu vejo, que sinto e consinto, eu esteja sendo confortador, esteja sendo alentador, esteja sendo um bom estruturador de próximos momentos, estruturador de momentos para o bem. Na medida em que nós vamos nos avaliando nessa ótica, nós vamos trazendo a nós a responsabilidade para o quarto momento em que ele trabalha no texto, que é o pensamento cria energia. Ele diz no texto, o pensamento cria energia. Se nós somos usinas fotovoltaicas, isso já está confirmado não só pelos filósofos, como pelos religiosos, mas já está confirmado pela ciência, somos usinas fotovoltaicas para nós espíritas, vivendo em imanência com o nosso Criador, que é Deus, e o pensamento sendo um ato mediúnico de cada um de nós, na imanência com esse Criador, nós já percebemos aí que ele é realmente fonte produtora de energia. Ele é um produtor de energia. Ele não é uma coisa que aparece assim de qualquer jeito. Não, o pensamento nasce de uma usina fotovoltaica que vive na imanência com o seu Criador, trazendo um acervo de conhecimento, um acervo de sabedoria, um acervo, uma jazida onde ele o tempo todo pode se consultar, pode se verificar, pode se rever, pode voltar atrás, pode ir à frente, visita o futuro, põe o pé no presente, é capaz de acessar informações do passado e nesse movimento produz o pensamento, que é uma verdadeira usina de energia. Nessa usina de energia é que nós estamos aí vivendo e podemos verificar isso através do quinto momento em que ele afirma o médium, o que significa dizer cada homem, porque cada homem é médium, nunca atua sozinho, nunca atua isoladamente, mas também nunca perde o seu livre-arbítrio, nunca perde a sua liberdade de ser. Nessa vida em liberdade, que é o livre-arbítrio, nós vamos sendo, na medida que ouvimos, vivenciamos as experiências com esses grandes orientadores, como é o irmão Antônio Grimm, nós vamos buscando por autocontrole, autoavaliação, autoadministração, nós vamos buscando acolher, proteger, respeitar a todos, selecionando, porém, nossos relacionamentos no campo das ideias, para sermos fiéis às melhores faixas vibratórias que já alcançamos condições de atuar, e assim, missionariamente, irmos cumprindo bem os nossos desideratos. Não é fácil, não é algo que confortavelmente, ao sabor dos ventos e do balançar das folhas de uma bananeira, nós estaremos cumprindo. Não, mas com certeza com a vigiatura e a prece que o nosso grande mestre nos convidou, nós vamos conseguindo, passo a passo, perceber que estamos progredindo. Não é uma experiência que nós nos desanimamos dela,
porque é uma experiência que nós percebemos resultados, se nos mantivermos firmes. E daí ele, num sexto momento, ele afirma: é importante compreender a especificidade do homem no campo mediúnico para poder fazer juízo crítico de sua capacidade, de sua responsabilidade e estar integrado na realidade do universo, pois este homem, assim como cada ser em si, está integrado na parte, no todo, na totalidade. Às vezes nós nos decepcionamos e pensamos que nos decepcionamos com o outro, mas na verdade nós estamos decepcionados conosco mesmos. Nós ainda temos uma capacidade reduzida de verificar a especificidade das pessoas. Nós, quando encontramos alguém que é muito bom no sentido do diálogo, nós já imaginamos que ele vai ser bom na prática. E delegamos a eles algumas práticas, inclusive a prática do silêncio. Suponhamos a prática de guardar um segredo, é o sigilo, capacidade de sigilo. Nós às vezes delegamos a ele uma autonomia que ele não tem para algumas coisas. E inclusive nos grandes médiuns que reencarnam pelo mundo afora e muito especialmente reencarnam no nosso país. Nós recorremos a grandes médiuns e imaginamos que por eles terem alcançado um bojo mediúnico, uma faculdade mediúnica bastante ampla, que eles são deuses, que eles são perfeitos e que eles não têm o direito de serem humanos. E nós aqui encarnados, nós vivenciamos experiências, convívios, práticas com humanos. Sob a orientação dos espíritos desencarnados, sob a orientação dos evangelhos de Jesus Cristo, sob a orientação do nosso Mestre Jesus Cristo, mas sempre com humanos. E teremos que o tempo todo fazer leitura de nós mesmos, leitura do próximo, fazer releitura, ir vencendo em nós os preconceitos, porque com preconceito nós não nos sentiremos com direito a fazer a leitura, não faremos porque se fizermos nós vamos fazer preconceitos. Nós temos que construir o status do amor, o status do entendimento, o status da compreensão e fazermos a leitura à luz do amor. E sobretudo, do que o nosso grande mestre nos solicita, o espírito de caridade, justiça e paz. Na medida que vamos alcançando esse status, nós vamos permitindo que cada um ocupe o seu espaço, é a parte, ocupe o seu. Nós não vamos exigir que ele ocupe o do outro. Nós vamos permitindo que cada um ocupe o todo que está ali ao seu derredor e que é possível a ele alcançar e perceber um todo. Ele consegue alcançar aquele todo, ele consegue autonomia para aquele todo. Nós vamos permitindo a ele ir viajando para a eternidade, para a totalidade de forma cada vez melhor. Ele vai na totalidade marcando seus passos, viajando em direção a ela, da parte que ele já alcançou, às vezes uma mínima parte que ele alcançou, ele vai podendo alargar seus horizontes, alargar seus limites na convivência ali conosco. A humanidade, na verdade, como cada um de nós, necessita de socorro, como o planeta está necessitando de socorro. Nós vamos ter que disponibilizar tempo para silêncio, tempo para avaliar nossas falas. Nós estamos num momento ótimo de nos qualificar melhor para saber silenciar, orar, saber ler, escolher dentro de nossas especificidades, dentro do que são nossos talentos. Nossos talentos indicam nossas especificidades e vice-versa. Escolhermos obras que sejam pertinentes a essa especificidade que já alcançamos. Sermos leitores
com mais intensidade, quantidade, profundidade dessas obras, nos qualificarmos mais para sermos melhores cuidadores de nós, de nossos lares, de nossas famílias, e ser melhores estudiosos dos conteúdos que já alcançamos condições de sermos prestadores de serviços naquelas áreas, o serviço do amor, por exemplo, o serviço da faculdade mediúnica, sermos pessoas capazes de estarmos firmes diante de Deus, dos Evangelhos de Jesus Cristo, dos bons espíritos ceareiros do bem, porque eles necessitam de nosso serviço para suas implementações do bem na terra. Estejamos firmes, com muita fé em Deus, buscando entendimento, compreensão e operosidade, porque de uma coisa nós temos certeza: todos nós queremos estar em comunicação com os bons espíritos. Todos nós queremos estar em comunicação com o bem, mas a comunicação mediúnica é exatamente na razão direta do nosso pensamento, pois uma vez que mediunidade é pensamento, a nossa comunicação mediúnica estará em razão direta do nosso pensamento, e nosso pensamento está retroalimentado pelas nossas ações, pela nossa disponibilização para o bem. Tudo na Terra necessita de massa crítica para se amalgamar, necessita de massa crítica para materializar. Sejamos pensadores e construtores de uma massa crítica boa em nós, para estarmos o tempo todo, ao invés de veiculadores das piores notícias, veiculadores da esperança, da fé e, sobretudo, dos conteúdos que já alcançamos, que são capazes de ajudar nossos irmãos a fazer o melhor, por si, por todos, pelo planeta. Muito obrigada pelo nosso convívio e até a próxima terça-feira.